Naquela manhã ensolarada, a campainha de uma porta qualquer, de um lugar qualquer, de uma cidade qualquer, de um estado qualquer, ou um país qualquer, tocou e alguém atendeu. Bom dia, meu nome é Crise. Posso entrar? A pessoa que atendeu disse: você está na porta errada. Deve ser um engano. Dito isso, bateu a porta na cara da Crise. Com a certeza de que estava na casa certa, na porta certa e na família certa, a Crise tocou a campainha novamente. Você novamente? Você é insistente mesmo, hein? Já falei que deve ser engano. Desculpa, senhora, não é engano. Posso explicar o motivo da minha visita? Explicar pode. Só que você não vai entrar na minha casa. Na verdade, minha senhora, eu já estou dentro da sua casa e você não tem me percebido. Aliás, nem você, nem seu marido. Já vi que, além de insistente, você também é enxerida, fica se metendo na vida dos outros. Minha senhora, eu faço parte da vida das pessoas, às vezes com muita intensidade, outras com menos intensidade, porém sempre presente. A intensidade de como eu vou fazer parte da vida das pessoas depende muito da forma como as pessoas vão lidar comigo. Esse discurso não me comove. Ninguém vai querer deixar você entrar na casa de qualquer família. Só falta você querer me convencer que alguém gosta de você. Todo mundo tem medo de você. Pois deveriam gostar. Eu provoco mudanças, questionamentos. E nesses momentos, muitas verdades precisam ser ditas, vistas e ouvidas. Qualquer mudança de padrão pessoal envolve sacrifício e aborrecimento. Perdas são inevitáveis e os ganhos previstos nunca estão totalmente garantidos. Lá vem você novamente com esse discurso. Na teoria, tudo é muito bonito. Eu quero ver na prática. Você quer ver um exemplo? Eu estou tentando mudar o meu filho e não estou conseguindo. Na prática, ele consegue tirar eu e meu marido do sério. A nossa vida virou um inferno. Inferno também não. Eu sou Crise e não tenho nada a ver com o inferno. Que seja você ou o inferno, é tudo a mesma coisa. Não mesmo. O inferno pode ser um fim, enquanto eu, só o começo de uma oportunidade de mudança. E quando eu disse que já estava fazendo parte da vida dessa casa, você não acreditou. Você está me dizendo que o meu filho é você dentro da minha casa? Sim, hoje sou eu e vocês. Não estão sabendo como lidar com ele, ou seja, comigo, tanto faz. É ele que está gerando crise, ou seja, eu. E vocês estão sofrendo as consequências. Por isso é que as pessoas não gostam ou têm medo de mim. Sempre pagaram o pato pelos comportamentos inadequados que os outros geraram. Ora, quem gera a crise, administra a crise. Jesus amado. Opa, já estamos melhorando. Antes era um inferno. Agora estamos falando de esperança. Vai rindo da desgraça alheia. Você e seu marido já perceberam que não conseguiram mudar o filho, mesmo com todas as tentativas. E não vão conseguir mesmo. Além de tudo, é pessimista. Não é questão de pessimismo, é questão de reflexão. Pensa bem, o filho de vocês tem casa, comida, roupa lavada, sai a hora que quer, chega a hora que quer, não estuda, não trabalha
e ainda por cima tem mesada. Ele não tem motivo nenhum para mudar. Quem tem motivos para mudar são vocês. Vocês não estão felizes. Eu vou repetir. Ninguém muda ninguém. Só é possível mudar a si mesmo. Esta é a única garantia de mudança. Quando o outro muda, você jamais terá certeza que é uma mudança ou uma mera manipulação. Pela primeira vez, o silêncio tomou conta daquele encontro. E uma voz embargada pela emoção tomou conta daquela mãe quando disse: nós o amamos. Amamos muito. E estamos perdendo. Não sabemos mais o que fazer. O choro foi inevitável naquela mãe, que aos prantos abraça a crise num gesto de entendimento de quem busca uma saída e diz: desculpa por não te compreender e não saber como lidar com você. Pode entrar. Muito obrigada. Na conversa com a crise, a mãe compreendeu que realmente ela e o marido precisam mudar o comportamento e realizar uma tomada de atitude que provocasse uma mudança nos dois e que o filho sentisse essa transformação. E a crise fez questão de salientar: é preciso me ver como uma oportunidade e não apenas como risco. Quando eu estou presente, é sinal que alguma coisa não está bem. Daí é que eu sou uma oportunidade para rever conceitos, os limites físicos, emocionais e financeiros. Eu sou sempre o resultado de uma ruptura do equilíbrio e harmonia, um estado de dúvidas e incertezas, fase de tensão que envolve perdas. E não querendo me gabar, longe disso, grandes cientistas já falaram bem de mim. Albert Einstein, por exemplo, já dizia que a crise é a melhor bênção que pode acontecer com as pessoas e países, porque a crise traz progresso. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Sem crise não há desafio. Sem desafio, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Agora percebo que não existe crise sem dor e que para entrar na crise, muitas verdades precisam ser ditas, vistas e ouvidas. Também percebo que para sair da crise, muitas coisas precisam ser mexidas. E para provar que sou esperança, recomendo um remédio para você. E o nome dele é Defi Forex. E você vai encontrá-lo num grupo de auto e mútua ajuda, que se chama Amor Exigente. Aqui você vai aprender como tomar o remédio, lidar comigo e me ver com outros olhos. Olhos da esperança e da oportunidade. Obrigada, crise. Seja bem-vinda. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de educação com Amor Exigente. Se você está chegando aqui pela primeira vez, está no lugar certo. Aqui é uma ferramenta que funciona e dá certo. Queremos abraçar e acolher, mesmo que virtualmente, a todos aqui nessa noite. Lembrando, mais uma vez, a gente sempre lembra isso porque é importante que vocês mandem os aviãozinhos para os amigos. Hoje pode ser uma noite de grande mudança na vida das pessoas. Pode ser que hoje alguém faça uma grande mudança na sua vida, na vida da sua família. Lembrando também que a nossa live vai ficar sempre salva lá no nosso feed. Esse texto que eu acabei de ler, lindo e maravilhoso, que só ele já falava desse princípio. É do voluntário de Santa Catarina, o Sérgio. A gente vai disponibilizar também para vocês aqui. Mais tarde a gente coloca lá. E os nossos aviãozinhos também. Quem quiser, nossos corações, quem quiser apertar, se estiver gostando, isso ajuda a nos impulsionar aqui nessa plataforma. Isso vai dando uma visibilidade melhor a essa proposta, ao nosso grupo, tá bom? O nosso princípio hoje
O oitavo princípio. Gente, quem está até aqui, parabéns. Não tenho dúvida que você já é uma nova pessoa. Porque tem novos conhecimentos, tem novas ferramentas. Já ouviu tantas histórias. Hoje estamos no oitavo princípio do amor exigente. Princípios são verdades, fundamentos. O oitavo princípio do amor exigente, ele diz assim: da crise bem administrada surge a possibilidade de mudança positiva. E esse princípio é esperançador, nos traz esperança. A noite de hoje nós vamos ter uma convidada que está estreando aqui na nossa live, mas que é muito especial. Como sempre eu vou dizer, quando eu estiver aqui, as minhas amigas também, os meus amigos vão dizer isso, porque a gente, quando é muito especial, porque a gente divide vida, partilha a vida, isso nos ajuda a ficar mais próximo. Eu vou convidar a nossa amiga aqui, quero que todos possam acolher. No Amor Exigente somos todos voluntários. Nos ajudamos, como a gente falou lá no texto, né? Auto e mútua ajuda. Então, a minha vida pode ajudar a minha amiga que está chegando, como a vida dela já me ajudou, muitas vezes. Boa noite, Kelly. Olá, boa noite. Meu nome é Kelly, sou voluntária do Amor Exigente. Como vai você, minha amiga? Cada vez melhor. Um pouquinho nervosa, né? Ah, Mas que bom. cada vez melhor. Você está nervosa, isso é muito bom, porque eu já estou aqui algumas vezes e já continuo nervosa. Isso significa do cuidado, né, que a gente tem com tudo isso que a gente faz. E que dia é hoje, Kelly? O primeiro dia da minha nova vida. Que bom. Primeiro quero achar, estou achando ótimo onde você está. É na mesa, no balcão de boas cozinhas que acontecem grandes conversas, grandes partilhas. Então eu sei que a noite de hoje vai estar garantida com a sua história, com a sua vida, minha amiga. Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vinda, aliás, e com essas perguntas que eu sempre digo de respostas mágicas, que nós vamos começar a nossa noite hoje. O Amor Exigente, para quem está chegando hoje aqui, é um grupo de auto e mútua ajuda. Aqui não somos especialistas em família. Aqui nós somos famílias que se especializaram no amor exigente. Famílias que buscam a cada dia melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida da sua família. Então eu convido vocês a ficar aqui até o final, porque hoje tem muita coisa bacana. O Amor Exigente, ele é um grupo que tem uma espiritualidade pluralista. Aqui nós acolhemos todos os credos, respeitamos as pessoas de acordo com as suas crenças, mas acreditamos na força do poder superior. E para que a nossa noite possa ser muito abençoada por este poder superior, eu convido a todos e a minha amiga Kelly para que a gente possa agora rezar a oração da serenidade. Para quem não conhece, tem lá no nosso feed, pode ir lá e aprende como é que faz, tá bom? Então, Kelly, eu vou fazer a primeira parte e você faz a segunda, tá bom? Eu seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé fé e e alegria. alegria. Muito bem, então a gente já está pronto, abençoado para começar mais uma noite. Lá no nosso texto inicial, maravilhoso texto, né? Só ele já falava do Muito, princípio. com A gente mostrou certeza. para vocês um remédio. Poxa, essas meninas da Mão Exigente estão fazendo automedicação. Essa pode. Nós temos voluntários Essa, aqui que são médicas e eu sei que essa medicação pode ser feita sem prescrição médica, não é? O Amor Exigente tem toda a autoridade de prescrever, não é assim, Kelly? e não E tem para contraindicação. isso. E para a gente começar, eu vou
vamos fazer o seguinte, a gente vai começar lendo essa receita, lendo a bula. Quando a gente pega um remédio, a gente faz o quê? Abre, né? E vai ler a bula. Então a gente vai começar a nossa noite lendo a bula. Eu vou virar para vocês, tá? A caixinha aqui. Peraí. Pronto, tá aqui. A nossa medicação. Defiforex. Kelly, qual é a apresentação dessa medicação? Defiforex é uma solução para famílias em crise. E onde a gente encontra Defiforex? Nos livros do AE, nos periódicos, no site da FEAE, no Instagram do CAE Maceió, nos nossos encontros presenciais, quando nós voltarmos. E agora nas nossas lives, todas as quartas-feiras, às 9 da Está noite. muito disponível, né? E essa medicação nunca vai dar falta dela, não vai estar em falta, nunca. Ela sempre vai estar em abundância. Cada caixa de Defiforex, o que é que contém? Informações necessárias à melhoria da qualidade de vida. E como essa medicação funciona? Ajudando as famílias a encontrarem caminhos harmoniosos e estratégias para superar dificuldades cotidianas. Para quem serve esse remédio? Para todos que buscam soluções e estratégias para superar dificuldades cotidianas. E quais são as contraindicações? Não foram encontradas até hoje nenhuma contraindicação dessa medicação na família. Muito bem, perfeita, milagrosa. Qual é a posologia? Pode ser usado várias vezes ao dia ou sempre que precisar administrar e enfrentar e vencer uma boa crise. Basta seguir o manual de instruções. Ok, então a bula lida e agora a gente vai aprender como é que usa, né? Como é que a gente usa? A gente viu na live passada, tá lá salvo, se alguém não viu vai lá ver, que a gente falou de tomada de atitude. E muitas vezes a gente não entende como é que a tomada de atitude vem antes da crise. Na realidade, a gente pensa assim, tem uma crise para depois eu tomar atitude, né? Lá no texto vocês falam, vocês ouviram. Vocês ouviram, ou a gente é o administrador da crise, ou é o outro que vai administrar a crise para a gente. Então, o amor exigente, ele, de uma maneira muito sábia, arrumou direitinho os princípios. Primeiro a gente toma uma atitude consciente, coerente, sabendo de todas as consequências. E depois, a crise que vem, a gente tem ela aqui na nossa mão, para gerenciar, para conduzir e chegar a grandes mudanças. Então a gente agora vai entender como funciona esse remédio, que é o melhor administrador de crises que eu conheço. Kelly, como é que a gente pode mostrar para o pessoal? Eu vou virar de novo, porque essa caixinha aqui, a gente precisa olhar bem para ela. Como é que a gente pode explicar como funciona o Defiforex? O Defiforex, ele é feito um silabário, né? Então, cada duas letrinhas, a gente tem uma definiçãozinha para cada sílabazinha. Né? Começa com o D. Defina o alvo. Defina o alvo. Agora eu vou lhe pedir uma coisa, para que a gente possa deixar uma coisa mais clara para quem está nos ouvindo aqui, né? Para as pessoas que chegaram aqui na live, vamos fazer o seguinte: vamos trazer uma situação real para esse manual de instrução. Como foi que você fez? Quais foram as suas dificuldades? Qual era a sua crise? E de que maneira você usou? Então vamos lá, defina o seu alvo. A minha crise começou no meu casamento. Né? O amor exigente é muito para pais e filhos, mas o meu, de certa forma, ajudou no meu casamento. A gente estava meio que se afastando, cada um vivendo sua vida, até que um dia o meu esposo reclamou e disse que não estava bom daquele jeito. Tomou a atitude de reclamar. Ele sempre era pacífico, não dizia nada, e dessa vez ele tomou a atitude e reclamou. E a partir daí, eu criei uma crise. Né? Eu vi que a crise era eu, que eu queria que ele mudasse e eu não queria mudar. E como foi? Quando eu resolvi usar o Defiforex.
Ok. E qual foi a definição do seu alvo? Qual era o seu alvo? O meu alvo era resgatar o meu casamento e a minha família. Muito bem. E agora a gente vai para a segunda sílaba, que é o FI. Fixe as Que prioridades. Não é isso? fixar as prioridades. E quais foram E a suas minha prioridades? prioridade era me reaproximar, né, do meu esposo e melhorar a nossa relação. Gente, vocês estão percebendo? Eu tô virando a caixinha, daqui a pouco eu volto para mim, tá? Então a Kelly, ela tinha um alvo, que era melhorar a relação familiar. Esse era o alvo da Kelly. Ela tinha uma prioridade, que era se aproximar do marido, resgatar essa relação. E para isso vem a terceira sílaba, que é o for. O que significa isso, Kelly? Formular um plano de ação. O que é que precisamos fazer, as coisas que a gente precisa buscar para realmente conseguir reconquistar o que a gente quer, né? E o que foi que eu fiz? Eu sabia que ele gostava de jogar bola, e todos os domingos ele acorda cedo para ir lá para beber, e eu achei nessa alternativa uma forma de me reaproximar dele, né? Fazendo uma coisa que ele gosta. E formulei meu plano fazendo o quê? Preparando durante a semana. A gente sempre leva a rede para beber, a gente leva almoço. E eu fiz isso. Durante a semana eu lavei as redes. Fazia tanto tempo que eu não ia que as coisas estavam fedendo a mofo, né? Então eu lavei. No final, no sábado, eu fui no supermercado comprar as coisas para fazer um almoço gostoso. Isso sem dizer nada a ele. Foi para ele, foi tudo surpresa, né? Me organizei com a minha filha, disse a ela que ela ia ter que acordar cedo no domingo, que a gente iria, e fui organizando as coisas para poder dar tudo certo. E a gente, foi esse o plano, né, que eu formulei. Kelly, eu posso interromper um pouquinho você? Porque essa história você vai contando aí, você não era um lugar que você gostava de ir, mas você foi porque você tinha um plano. Você formulou um plano. E o plano para você chegar no seu alvo era se aproximar do seu marido. Mas olha que legal o que você falou aí. O tempo que você gastou pensando nesse momento. Você foi ao supermercado, você lavou o material, você preparou uma comida, você poderia ter comido lá, levado tudo comprado, mas você, né, você preparou. E isso Eu, você eu, gastou um tempo. Eu me lembro do Pequeno Príncipe quando diz assim: foi o tempo que você gastou com a tua rosa que a fez tão importante, que a tornou tão importante. Olha que coisa bacana. exatamente. Eu podia ir, né, de má vontade, só para satisfazer, podia ser só para satisfazer a vontade dele, que ele chamava e eu não caía, mas não, eu queria ir porque a minha família era mais importante, né, e eu queria resgatar isso, que estava sentindo como areia nos dedos escapando, e eu não podia permitir isso, porque eu gosto do meu marido e eu sei que ele gosta de mim, né, então foi essa forma que eu achei, e como diz Cortella, eu fiz com capricho, né? Eu fiz com capricho. Não foi uma coisa assim, não, eu vou porque eu tenho que ir. Não, eu fiz toda a organização, todo o amor, fui pensando, como você mesmo disse, né? Em cada detalhe. E ele, quando viu que você estava preparando e entrou no carro para ir lá para a programação de vocês. Ele ficou surpreso. Eu arrumei, separei as coisas, botei na porta. Quando ele estava colocando as coisas no carro, as coisas dele, né? Ele não imaginava que a gente ia. Aí eu pedi a nossa filha para colocar as coisas lá no carro junto com ele. Aí ele estranhou. Vai para onde? E ela falou, a gente vai para beber. Aí ele, tá. E fomos, e ele não disse nada, ficou calado, né? Isso é, foi. E foi importante para a gente, né? Importante para ela. E como a gente, Outra coisa que eu vi legal aí no plano que você, né, na estratégia que você usou, é que você fez, e eu não vejo na sua fala uma necessidade que ele tenha retribuído naquele dia. Não sei se ele agradeceu, ele poderia não ter agradecido, mas você não fez para ele agradecer. Eu sinto que você fez porque você tinha mudado.
Você tinha tomado uma decisão, você fez um plano. E, gente, quando a gente faz um plano, que a gente sabe onde a gente quer chegar, e a gente não sai, a gente faz o que tem que ser feito, dificilmente a gente vai ter resultado E eu negativo. descobri, e eu descobri que casamento não é o que o outro pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo outro, né? Exatamente. E quando eu descobri isso, eu parei para pensar que realmente era importante para mim. Não é só esperar que o outro faça por você. Você também Perfeito. tem que fazer pelo outro. Perfeito. E aí você foi lá, vamos lá voltar para o nosso remedinho aqui. Você definiu lá o seu alvo, fixou a prioridade, nada poderia sair, né? Ah, uma amiga ligou para você para chamar naquele dia para alguma programação. Chamou, três Chamou? lugares, três pessoas me chamaram para sair nesse Sabia dia. disso. Mas você tinha. Olha, gente, como é importante essa Mas meditação. três pessoas me chamaram para sair nesse dia, para três lugares diferentes. Que Vocês se estão. fossem outros momentos, né, se eu não tivesse parado e refletido, eu com certeza teria ido. Teria ido para os outros lugares, porque era sempre assim, todo mundo me chamava para ir para todo canto e eu ia. Ele me chamava para ir para um lugar e eu não ia. Olha, fixação de prioridade. E a Kelly tinha um plano. Quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa vida, na nossa empresa, no nosso trabalho, que a gente reúne as pessoas e a gente cria um plano, foi assim que a Kelly fez, ela criou um plano. E aí depois, a última sílaba é ex, que é execute. Defi E eu, Forex. exe- e eu executei acordando cedo no domingo, né? Acordando a minha filha, colocando as coisas no carro, e nós fomos, e essa foi a execução do meu plano. Eu fui, e foi bom, né? Ainda fui lá olhar ele jogando, não fiquei nem só na barraca lá, ainda fui lá olhar ele jogando, filmei, tirei fotos, né? Porque não foi uma coisa de qualquer jeito, né? Foi uma coisa que eu queria que fosse importante para ele. E quando a gente voltou para casa, ele não me disse nada, só me abraçou. E naquele abraço, eu senti que ele disse: era só isso que eu queria de você. E a partir daí a crise foi resolvida e coisas positivas começaram a acontecer, né? Foi Hoje, fácil? Não, não foi fácil. Porque eu sei que eu sou uma pessoa difícil, eu tenho um ponto de vista tinha, né? Um ponto de vista assim, muito autossuficiente, e achava que eu não precisava dele, ele não precisava de mim, né? E eu não sou fácil também de viver. E estava numa zona de conforto, porque eu estava vivendo a minha vida, ele não queria ir para onde eu chamava, paciência, eu ia, né? E para mim foi difícil entender isso e aceitar, né? e Porque na quando hora que a crise, né? Ela traz sofrimento, ela traz sacrifício, quando você toma atitude, e a crise traz isso para você. você tomou a decisão, o seu temperamento, o seu jeito de ser, nada disso interferiu, porque você sabia onde queria chegar. Então, parabéns. Eu me orgulho muito, você sabe disso, o quanto eu me orgulho dessa sua história. O quanto eu aprendo com a sua história, a coragem que você teve. E eu sei que hoje você vive uma relação daquilo lá que você fixou. Quando você fixou o seu alvo, aliás, você definiu o seu alvo, eu sei que você vive. Não vive uma família perfeita, porque ninguém vive, até porque Não, senão ninguém é perfeito. você já tinha dado tchau ao amor exigente, né? Tá tudo perfeito. Mas você hoje encontrou um caminho. Kelly, E foi você. quando o amor exigente realmente mudou a minha vida, né? Porque às vezes a gente vai, participa, a gente sabe todos os princípios, e eu sempre dizia que o melhor princípio para mim era raízes culturais, que me ajudou muito raízes culturais também. Mas quando eu estudando para apresentar esse princípio, porque nem pessoalmente eu nunca tinha apresentado esse princípio, nem no presencial, né? E eu vi que realmente esse princípio mudou a minha vida. Olha só, Kelly, as pessoas estão entrando aqui na nossa live agora e elas não devem ter visto o início lá. Eu recomendo que vocês depois vão lá no nosso feed e ouçam o texto que foi lido no começo de um voluntário da Boa Exigente de Santa Catarina. Não. Mas é exatamente isso. Olha, a crise.
bem administrada, ela produz grandes mudanças. A Kelly hoje está apresentando uma das mudanças que aconteceu na vida dela, que foi com a relação do marido. Mas quando a gente muda com a relação dos nossos filhos, várias crises a gente vai enfrentando. Eu hoje digo a vocês que tenho 13 anos de voluntariado de amor exigente. Muitas crises já passei, muitas crises já tive que enfrentar. Muitas eu não enfrentei. Muitas elas vieram independente da minha atitude, elas já estavam ali. É aquela história da porta. A crise bate, a gente diz que não quer, quando ela já está instalada. Quantas eu não soube administrar? Não fui eu a administradora dessa crise. Era eu que sofria todas as consequências. Aí, como lá diz no texto, a minha vida era um inferno. Era um tumulto, era um tumulto. Quando a E gente se a gente aprende, for olhar direito, analisar, né, a crise, ela nos ajuda tanto que essas lives são um exemplo disso. Porque se não existisse essa crise da pandemia, da gente ter que ficar em casa, se recolher, não poder estar no presencial, a gente não teria hoje as lives que a gente está tendo, não né? daria tanto Porque acesso, né? exatamente, a gente estudou, se preparou para apresentar essas lives. Por quê? Porque a crise que aconteceu no mundo nos proporcionou isso. Exatamente. E uma bênção, né? Quando a gente fala também em crise, a gente vai falar em filhos, nas nossas relações com os nossos filhos, que provavelmente, lógico, as nossas relações profissionais, as nossas relações conjugais, muitas vezes, ela vai nos gerar determinadas situações de atitudes que a gente vai tomar e que a gente precisa segurar. Gente, ó, hoje é isso, é sair daqui dizendo assim, eu não tenho medo de tomar uma atitude analisada, estudada e pensada. Porque hoje eu sei que eu tenho uma ferramenta para gerenciar as crises que virão. Quando eu entrei na Exigente, era 13 anos atrás, eu já entrei e já cheguei em casa, já tinha lembrei logo de uma crise que eu tinha, que era com o filho. E é uma história tão comum que eu vejo quando eu converso com as minhas amigas, com pessoas conhecidas, é tão comum que, apesar dela ser antiga, porque aquele menininho de 9 anos hoje tem 22, mas é muito atual, né? Muito atual. Eu lembro que o meu filho, ele jogava a roupa, aonde ele passava, ele deixava um pedaço da roupa dele, quando chegava da escola. Era sapato num canto, meia no outro, dizia que era João e Maria, porque ia jogando as migalhinhas de pão para não se perder na floresta, né? O problema é que eu morava num apartamento pequeno, não tinha a menor condição de se perder, e aquela roupa ficava para lá. Falava todos os dias a mesma coisa. Todos os dias a mesma coisa. Saía para trabalhar estressada, brigava, gritava, todos os comportamentos inadequados. Quem estava gerando essa crise não era eu, eram os meus filhos, né? Era a criatura que deixava as roupas jogadas dentro de casa. E aí, quando eu conheci o Amor Exigente, que entendi que, quando eu cheguei, na época eu fui a São Paulo fazer o curso, quando eu voltei, sentei na real, junto dele, falando baixo. Coisa que ele levou logo um susto. A minha mãe fala baixo, falando baixo. Dizendo a ele que a partir do... Vou resumir a história. Que a partir daquele dia, lá em casa, ninguém ia lavar roupa encontrada no chão. As roupas encontradas no chão iam para o canto do quarto de cada um. Até que fosse para o cestão para ser lavada. Eu sabia que eu tinha tomado atitude e estava esperando a crise. Qual foi a crise? O meu filho, o meu alvo era fazer com que ele organizasse as roupas e deixasse no cesto. Essa era a minha prioridade. E eu formulei, aliás, o meu alvo era a minha qualidade de vida. Não brigar com os meus filhos, poder sair do trabalho bem. Minha prioridade era com que ele deixasse as roupas dentro do cesto. E eu formulei uma estratégia. A primeira estratégia foi falar baixo, olho no olho. A segunda estratégia era, se ele deixar a roupa no chão, a roupa vai ser varrida para dentro do quarto. Segunda, fácil. Quantas vezes eu ia para dentro do quarto chorar, porque eu queria fazer diferente, mas eu tinha um alvo. Eu sabia o que eu queria. O que eu queria era muito mais importante do pegar a roupa no chão, facilitar a vida dele. Ele não precisava mudar. A roupa dele estava sempre lavadinha, cheirosinha. Por que ele queria mudar? Quem queria mudar sou eu. Era eu. E aí foi ficando. Isso passou, gente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Ele não tinha farda para ir para o colégio. E aí ele disse que não ia porque não tinha farda. E depois disse que não tinha farda porque não tinha colocado no cesto.
E ele sabia que se não fosse para a escola, ficava sem brincar uma semana. Uma criança de 9 anos, um menino que gostava de jogar bola, imagina as fardas como chegavam. Ele pegou a farda menos suja, menos fedida e foi para a escola. Resumindo a história, que aí tem um longo... Ah, e aí você ficou preocupado com a escola, como ia lhe ver, desdeixo de mãe, fiquei. Tudo isso, como todo mundo fica. Mas eu tinha um alvo, um objetivo, fixei uma prioridade que era muito mais importante na minha vida. Gente, E o aprendizado que ele teve, né? Não tem preço, né? Kelly, se eu disser a você, a minha vontade aqui é 34 pessoas aqui na nossa live. Se eu pegar aqui o celular e sair filmando a minha casa, você não vai mais encontrar. Nunca mais. Houve uma roupa dele no chão. E também, eu sabia o quê? Que se um dia tivesse, do mesmo jeito eu ia fazer. Ah, mas hoje ele tem 22 anos, tinha 9. De repente ele deixou uma blusa na sala. Coisa que eu nem me lembro. Não custa também eu pegar, não existe isso. Mas ele Uhum. aprendeu, né? Ele aprendeu. Nunca mais eu gritei. Nunca mais saí para trabalhar chateada. E E aí doeu. depois, E você? muito, Com muito, muito, certeza doeu, muito, né? muito. Mas a gente precisa, às vezes, passar por isso para aprender. Foi uma lição Não, para ele, né? Porque exato, quem está não na é. zona de conforto não quer sair de lá. Não quer. Quer ficar lá. Que tá lá tá bom. Era como eu. Eu podia sair o final de semana, eu fazia minhas coisas com a minha filha e meio que deixava de me importar, né? E isso doía nele também, né? E eu não estava entendendo. Precisou ele reclamar para poder eu acordar e dizer, não, isso não está certo. E a gente reconhecer que a gente está errado, porque a gente reconheceu do outro, de certa forma, você estava reconhecendo do seu filho, que ele estava errado. Você sabia que tinha que mudar, mas era pelo erro dele. E o meu não, o meu era o meu erro, né? Era eu que tinha que Mas olha que mudar, porque legal. eu tinha. Como esse remédio não dá essas possibilidades, Kelly. O Defiforex, eu me lembro de uma voluntária que chegou na Moisa Gente há um tempo atrás. Ela passou muito pouco tempo dentro do grupo, muito pouco tempo. Acho que ela passou um curso de 15 semanas. E eu me lembro que ela veio conversar comigo querendo fazer o Defiforex. Ela ficou louca. Aí eu disse a ela assim, ó, vá para casa, anote tudo que está ruim que você quer mudar. Porque a gente precisa saber de onde vai começar. Ela chegou, gente, com um caderno. Tem gente aqui que sabe dessa história. Com um caderno de várias folhas. Com tudo Foi que esse, estava ruim. esse exemplo que me incentivou a ver que o DefiForex funcionava. Porque quando eu E isso, gente, pensei, que foi um dos primeiros exemplos que eu vi quando eu cheguei no Amor Exigente. E você sempre dava esse exemplo e eu digo, homem, vai funcionar. e ela dá a liberdade de dizer, eu não vou dizer o nome da pessoa. E ela definiu várias coisas. Eu disse assim, ó, vamos fazer o seguinte, de tudo isso aqui, gente, era muita coisa. Eu fiquei com pena da criatura. Aí, de tudo isso aqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos escolher uma coisa para você aprender a fazer o Defiforex. Aí, quem está aí na nossa live, lembra, né, amiga? Quem está na nossa live aí, pense num problema. Aí eu vou dizer assim, pense em alguma coisa que hoje você quer mudar. Henriette, mas eu tenho, Kelly, mas eu tenho, sei lá, milhões de coisas, como a nossa amiga tinha. Pense em uma para você aprender a fazer. Pense em uma que não está lhe incomodando. Isso está incomodando porque a qualidade, não sei qual é o seu alvo, não sei. Qual é, o que é que você quer mudar, que é grande. Era isso mesmo, eu vou dizer isso agora. E essa pessoa escolheu uma coisa. Ela definiu um alvo que era, olha só qual era o alvo dela, poder ir para a academia. Porque ela tinha um filho de 13 anos que tinha um cachorro que ele não cuidava. Então, quem tinha que cuidar do cachorro era ela. Ela não ia para a academia porque ela saía para passear com o cachorro. O alvo dela era ir para a academia, melhorar a qualidade de vida. Ela fixou a prioridade. A prioridade era o filho dela ir passear com o cachorro, porque ela ficava na hora de ir para a academia. Muito bem. E aí, gente, o que aconteceu? Ela criou uma estratégia. Conversou com o filho, a estratégia era, vou conversar. Ela escrevia, a coisa mais linda. Escrevia tudo. Vou conversar com fulano. Dizer a ele que se amanhã, não me lembro disso agora, ele não sair para dar com o cachorro, eu vou dar o cachorro. E ela escreveu, eu disse, você tem coragem de fazer isso? Ela tem. Bom, se você tem,
Você vai executar e E a acabou. coragem é fundamental, né? Porque às vezes quando a gente fala com os nossos filhos, às vezes diz, eu vou fazer isso e não faz. E a gente perde a credibilidade, né? Quando a gente toma uma Ameaça vazia, atitude, né, Kelly? exatamente, a gente quando toma uma atitude, a gente tem que se preparar muito para essa atitude para não voltar atrás. A gente tem que ter a coragem, tem que ter a atitude, tem que ter a coerência do que a gente diz, tanto que às vezes quando as pessoas falam, eu vou fazer isso, eu digo, olha, não diga nada ao seu filho que você não pode cumprir. Tem um amigo do meu esposo que ele uma vez disse, ele só quer estar nesse computador, eu vou jogar esse computador daqui em cima e embaixo. Ele morava acho que no terceiro andar do prédio. Eu digo, rapaz, tu não vai fazer isso. Diga outra coisa. Muitas vezes eu até dizia aos meus filhos, vai fazer o quê? Vai acontecer o quê? Não sei, não sei. Por quê? Para a gente não dizer uma coisa que a gente sabe que não vai fazer, né? Então a Mas gente tem que ter coragem. essa voluntária, ela definiu isso. Eu fiquei preocupada, porque eu não sei se eu teria coragem dela, mas ela definiu. E aí, conclusão, o que é que aconteceu? No outro dia, ela falou com o filho. No outro dia, o filho não foi passear com o cachorro. Quando ela acordou, ela deu o cachorro. Pronto. Ela deu o cachorro. Gente, o alvo dela era ir para academia. Ela precisava, até porque ela tinha uma questão de saúde, ela precisava. A prioridade dela era que o filho andasse com o cachorro. E ela formulou um plano e executou. Eu tenho certeza que essa criança mais nunca duvidou da decisão da mãe dele. Em outras situações, o cachorro já era. Não sei nem como é que tá, mas ela só passou isso. E ela depois disse que outras coisas ela aprendeu a fazer. Aí eu pergunto a vocês, gente, quais são as suas prioridades? O que é que você quer mudar grandioso na sua vida? Comece formulando um plano de ação. E não comece de uma coisa grande, comece de uma coisa pequena, uma atitude pequena, né? Que vão se tornando grandes, vão nos dando poder de a gente ter coragem de fazer coisas maiores, né? Não adianta dizer, vou jogar o computador fora se você não vai jogar. Então você só diz que vai guardar ele, que vai botar em outro lugar, ao invés de tomar uma atitude tão também drástica que depois a gente pode se Muitos arrepender. pais, isso a gente tem falado em várias lives, na passada se falou, quantos pais hoje, o maior problema deles talvez seja esse da tecnologia. E aí a gente vai fixar metas. Quais são as metas? Gente, ó, tá aí. A gente vai deixar lá no nosso feed. Qual é a sua, como é, Kelly? A definição, né, Kelly? Como é que vai Uhum. definir o O alvo? seu alvo. Pode ser a confusão familiar, porque isso deve gerar. Meu alvo é que a família converse. Em algum momento que a família faça uma programação durante a semana, junto, que a família converse, vá para ver um filme, não sei qual é o seu. Prioridades. Menos tecnologia. Do seu filho, sua, não sei quais são as suas prioridades. Sua, Todo como é mundo tem, porque não existe família perfeita, né? Todos nós que temos uma prioridade e temos exatamente. alguma crise em casa. Nós estamos dando a ferramenta para que cada um possa administrar a sua crise e tirar coisas positivas da crise, porque como no texto mesmo você falou, né? A crise, ela está junto com a gente, ela está do nosso lado, ela não está contra nós. Exatamente. A crise é a nosso favor, né? A gente fica sem querer enfrentar porque porque acha que ela vai nos tirar a paz. Vai tirar a paz antes do amor exigente, tá? Ninguém pode, ó, depois que ouviu essa live, que participou de um programa do amor exigente, não pode falar mais que crise é ruim. Por favor, crise não é ruim. A crise é algo que eu posso tirar grande proveito e fazer grandes mudanças. E aí, você, nessa situação da tecnologia, você vai criar o seu plano de ação. O que você vai fazer? Porque às vezes a Kelly falou uma coisa muito legal assim: não faça uma coisa que você não vai cumprir. Perfeito. E quantas vezes a gente fica, na live passada, falou isso, com ameaças vazias, ameaças que não são cumpridas. Quantas vezes, né? Então a gente, eu vou até ver um comentário aqui que fala disso, né? Quando meus filhos eram pequenos e que não iam bem nas provas, eu carregava o videogame na mala do meu carro. Ela tirava, era uma forma dela fazer. Mas com o tempo, olha só que legal. Com o tempo que você vai falando e vai cumprindo. Com amor, gente. Aqui ninguém está falando sem amor. O amor exigente tem uma coisa muito importante que eu me lembrei agora e eu não vou deixar de falar. Veja bem, é um dos nossos lemas. O teu amor
Eu nem sei se eu estou na sequência certa, mas vamos lá. O teu amor sem exigência, ele me. Me Perdão. humilha. O teu amor, a tua Sem exigência sem amor, amor, me me revolta. humilha. Me Me revolta. humilha. Não, me revolta. A sua exigência sem o amor, me revolta. O seu amor sem exigência me humilha, me torna um tolo, um tonto, um cara que não sabe fazer nada. E o seu amor exigente me engrandece. Se o seu alvo for, defina o seu alvo. Se o seu alvo for engrandecimento, tornar grande, tornar forte, seguro, competente, capaz, o seu filho, eu tenho certeza que você não vai ter medo de executar o seu plano de ação. A E até Kelly, porque o amor exigente, ele vem nos preparando. Do primeiro princípio até o sexto, ele nos prepara. Ele não chega de repente na crise, né? Ele nos prepara, faz com que nós nos conheçamos, vê que os nossos limites são... Nós temos limites, que nós somos gente. Então, cada coisinha dessa, cada princípio desse, coisinha não, cada princípio desse vai nos preparando, vai nos fortalecendo. Para quando a gente chega nesse princípio, a gente está forte. A gente não tem mais culpa, né? A gente falou da culpa, nossa amiga Sandra falou muito bem, né? Então a gente não tem mais culpa, então a gente sabe que a gente precisa fazer. Pode não ser nesse momento. A gente está falando hoje como para mim, não foi no primeiro momento. Mas quando você para, que reflete, um momentozinho, você vai servir. Tem uma voluntária que ela diz, você guarda, você usa ou você guarda no bolso. Você não pode jogar fora, né? Porque pode ser que em algum momento você consiga usar esse princípio, né? e a caixinha da nossa medicação de Defiforex está aí, disponível nas prateleiras das melhores salas de amor exigente, dos melhores livros de amor exigente. Exatamente, é retirar a vitimização e o orgulho. Ó, é isso. É exatamente isso. Gente, crise administrada são grandes mudanças. Nada no mundo mudou sem que tivesse havido uma crise. Nada. Tudo mudou para melhor, porque teve uma crise antes, a gente já leu lá no texto. Vou deixar fixado lá na nossa live, no nosso feed, o texto, a nossa caixinha de Defiforex, né? Já vou providenciar isso quando acabar a live. Mas veja bem, hoje, aqui nessa live, a gente convida você para fazer uma mudança na sua vida. Uma mudança hoje com uma ferramenta. Hoje você sai daqui um instrumento prático. Na live passada a Rosana dizia assim, Kelly, você lembra? Agora a gente vai para a parte prática, para a parte prática. É isso. Você hoje tem a prática. Se você ainda E não tem serve para coragem, todos, né? Não serve só para a nossa casa, serve para o nosso trabalho, serve para todas as situações, né, que se apresentam para a gente tendo calma e consciência e muito amor, sem autoritarismo, com autoridade, a gente consegue administrar as com crises. generosidade, não é? Com generosidade. Quando a gente é generoso, as coisas começam a mudar. E a gente nem percebe. Olha só, a gente está já se aproximando do fim da nossa noite. Uma noite muito especial. Uma noite, gente, que eu queria que vocês conhecessem o dia a dia dessa história, dessa grande amiga. De como ela foi fazendo essas mudanças. Hoje você está aqui, Kelly, nessa live comigo. Você sabe que isso é um crescimento. Você sabe que isso é uma grande mudança. Isso Eu, foi às vezes, dou até o exemplo do meu Instagram, né? Quem me conhece, que vê lá o meu Instagram, no começo do meu Instagram era sempre sozinha, né? E hoje não é mais sozinha. Ele sempre está comigo. E hoje eu sei que a Kelly, quando foi falar desse princípio, ela pediu, né? Disse ao marido que ia falar sobre isso. Olha que coisa legal. Ele perceber essa mudança, perceber essa grandiosidade, se tornar uma mulher mais interessante. Tudo isso Não porque sei ela se dá tem. tempo, Henrique. E, assim, uma coisa que eu acho importante também falar, né? A minha filha também serviu para ela também resgatou o pai. E, às vezes ela sentia falta dele, havia, às vezes a gente saía com os pais das amiguinhas dela,
e às vezes ele não estava presente, né? E ela sentia também, e isso de certa forma afastava ela dele. E aí, com essa minha mudança, conseguimos também resgatar isso, de ela se aproximar dele, né? E se sentir feliz porque ele agora faz parte dos nossos momentos. Né? Ele está ali, acho que ele está ouvindo ali, que ele tem audição seletiva. E que bom que ele esteja ouvindo, minha amiga. Que bom, você merece, você fez por merecer, você criou, você teve coragem de fazer. E eu sei que não foi só nisso, né? Gente, ó, vá para uma sala de amor exigente. Vão para uma sala de amor exigente quando a gente voltar ao presencial também. Vocês vão poder saborear um pouco mais da vida de cada um. Porque aqui a gente não pode falar tudo. Aqui é a vida das pessoas que a gente ama, a gente não tem direito de divulgar. O que a gente divulga aqui são as coisas permitidas, as coisas que a gente pode divulgar. E a gente aprende, por isso que é uma auto e mútua ajuda. Que a gente aprende com a vida do outro. A gente aprende com a experiência do outro. Entrem, E tem o sigilo, conheçam. né? O princípio do sigilo, a gente também tem Exatamente. que A ter gente não cuidado pode, com todas as coisas, né? não Que pode a gente divulgar, fala, exatamente. né? Aqui não, aqui a gente está público, né? Aqui a gente está público, Uhum. mas nós vamos chegando perto do fim. Não podemos deixar uma noite aqui, uma semana sem meta. Quem vai anotando aí as metas, depois lá no final a gente vai ter uma experiência muito bacana aqui de dividir um pouco isso. Mas Kelly, hoje eu vou pedir para você deixar aqui nessa noite uma meta. Defina um alvo, fixe uma prioridade, formule um plano e execute. Perfeito, não tem mais nem o que dizer. Nem o que dizer. É exatamente isso. E agora, que mensagem a gente pode deixar para as pessoas que hoje estiveram aqui com a gente durante já mais de 50 minutos? Precisamos perceber na crise que a possibilidade de mudança deve alimentar a esperança e não deixar que o medo de mudar alimente a insegurança. Acolham, guardem no coração e usem quando precisar. Eu vou só devolver aqui para vocês, para ninguém esquecer essa caixinha de medicação, o nosso Defiforex. Essa medicação funciona e dá certo. Experimentem. Kelly, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por dividir a sua vida com todos nós. Eu estou muito feliz, você sabe disso. O quanto eu estou feliz, o quanto eu me emociono com a sua história, o quanto eu digo assim, quando o amor exigente dá, eu digo que funciona e dá certo, não é só porque dá certo comigo, é porque eu já vi fazer milagres. E eu sei que a sua vida é um milagre. Então, gratidão. Gratidão, amiga. Obrigada. Muito, muito bom. Muito bom. Boa Viu? noite. Boa noite a Beijo, todos. beijo. Beijo. E é isso. Então eu agradeço já a todos que estiveram aqui conosco. Preciso lembrar também que essa live vai estar salva lá no nosso feed. Aquele texto inicial é do voluntário de Santa Catarina, o Sérgio. Vocês podem encontrar isso talvez no YouTube, nas redes sociais, mas nós vamos deixar também. Vamos deixar lá o modelo da nossa caixinha. Hoje nós vamos deixar umas ferramentas para vocês no nosso feed. Quando acabar a live, eu vou salvar, vai ficar salva. Mas hoje ou amanhã a gente prepara o material para deixar para vocês. Então, gente, experimentem o amor exigente. Agora a gente entrou na fase de experimentar. E vocês vão me dizer assim, deu certo, tá funcionando. Nem que seja assim, ó, que eu lembro da outra vez, levantou o ombro, tirou a ruga, maquiou, nossa, é muito engraçado isso. A gente passa batom, a gente passa um pó, a gente fica melhor. Nós ficamos melhores. Então hoje é uma oportunidade de você ir para a cama pensar qual é o seu alvo, quais são as suas prioridades, que planos vocês podem formular e fazer o que tem que ser feito, executar. Simples assim. E eu termino essa live sempre dizendo que o Amor Exigente é um programa de qualidade de vida
de auto e mútua ajuda, que funciona e dá certo. Então, uma boa noite para todos. Eu vou devolver aqui a minha caixinha de Defiforex, que a gente nunca tire isso. Essa é a maior ferramenta. Quem tem essa ferramenta consegue fazer grandes milagres, grandes mudanças na sua qualidade de vida. E pode ter certeza, a gente pensa que é mágica, mas não é. É assertividade, ação e decisão. Então, tenham todos uma excelente noite. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 21 horas. Fiquem com Deus e até a quarta-feira.